E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Chegou a hora da gente colocar a mão na massa. Hoje a sessão vai ser super prática, focada em pegar a teoria e transformar numa conversa de verdade, uma conversa real. É isso aí. Estamos oficialmente no módulo 6, na nossa aula 6.3. Pensa nesse nosso encontro de hoje como se a gente estivesse entrando num dojo, sabe? Nosso espaço de treino. Hoje a gente não vai só ouvir não, hein? A gente vai praticar os movimentos. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A gente está saindo do campo das ideias para entrar no mundo real, o mundo das conversas. Vamos praticar juntos como responder aquelas objeções que, muitas vezes, acabam sendo um ponto final em qualquer diálogo sobre fé. Vamos lá para o nosso primeiro round, então. Aqui a gente vai encarar os grandes desafios, sabe? Aquelas objeções mais gerais, mais amplas, que a gente costuma ouvir por aí nas discussões culturais. Imagina só a cena. Você está num bate-papo tranquilo com um amigo. E, de repente, alguém salta essa. Ah, mas a religião é a maior causa de guerras da história. E aí? Como que a gente responde a isso de um jeito calmo, mas bem informado? Pois é, olha só que interessante. Segundo o historiador Matthew White, que é um especialista em analisar as atrocidades da história, menos de 7% de todas as guerras já registradas tiveram a religião como causa principal. E tem mais um ponto para a gente pensar. As ideologias que mais mataram gente no século XX, como as de Stalin, Mao, Pol Pot, todas elas eram declaradamente ateias. Então o problema talvez não seja a religião em si, né? Mas qualquer ideologia, qualquer uma quando levada ao fanatismo. Certo, vamos para a próxima. Essa aqui é bem comum e geralmente vem de um lugar de boa vontade, de pluralismo. Aquela ideia de que, no fundo, todas as religiões são a mesma coisa, só caminhos diferentes para o mesmo lugar. E esse slide aqui mostra o ponto perfeitamente. Claro, respeito a todas as crenças é fundamental. Mas fingir que elas não têm contradições enormes no centro delas, bom, isso não é muito honesto intelectualmente falando. Dá uma olhada na comparação. No budismo, o eu é uma ilusão que precisa ser superada. Já no cristianismo, o eu, a pessoa, tem um valor eterno porque foi criada à imagem de Deus. Isso não é uma pequena diferença, gente. São visões de mundo que apontam para direções completamente opostas. Ah, esse é um clássico. O mito de que fé e razão são inimigas. Aquela ideia de que, para acreditar em algo, você precisa basicamente desligar o cérebro, abandonar o pensamento crítico. A verdade é que o ateísmo não tem um monopólio da inteligência, e essa lista aqui é uma prova e tanto disso. A gente tem Isaac Newton, pai da física moderna, Gregor Mendel, o pai da genética, e que tal Georges Lemaitre, um padre católico que simplesmente propôs a teoria do Big Bang, e mais recentemente Francis Collins, o cara que liderou o projeto Genoma Humano. A história, na verdade, mostra uma parceria incrível entre fé e ciência, e não um conflito. Muito bem, muito bem. Agora a gente muda um pouco o foco, vamos para o segundo round, o em que as objeções são mais pessoais, mais específicas. São aqueles desafios que as pessoas costumam apontar diretamente para Jesus e para a igreja. Essa aqui é bem comum. É uma forma de tentar, digamos, neutralizar o que Jesus falou, colocando ele numa caixinha segura, a caixinha do grande professor, do bom homem, e só. E para essa questão, o famoso trilema de C.S. Lewis é uma ferramenta simplesmente fantástica. O Lewis argumentou o seguinte: um homem que diz as coisas que Jesus disse afirmando ser Deus não nos dá a opção confortável de chamá-lo apenas de um bom mestre. Olhando aqui para o slide, a gente só tem 3 possibilidades. Ou ele era um lunático, completamente fora da realidade, ou ele era um mentiroso, enganando todo mundo de propósito, ou ele era de fato quem dizia ser, o Senhor. A opção bom professor meio que não se encaixa, né? Ok, agora vamos encarar de frente uma das objeções mais pesadas, mais comuns e mais carregadas de emoção. A questão da hipocrisia dentro da igreja. Sabe qual a melhor resposta para isso? É começar com honestidade, é concordar. Você tem toda a razão. A igreja está cheia de hipócritas porque ela é como um hospital para doentes e não um museu para santos perfeitos. É um lugar para a gente que está em processo. A hipocrisia é um problema humano, não um problema exclusivamente cristão. E isso não invalida a mensagem de Cristo. Pelo contrário, só mostra o quanto a gente precisa dela. E aqui vem ela, a famosa crítica de Freud. A ideia de que a fé não passa de uma muleta psicológica, um apoio para as pessoas que são fracas demais e não aguentam a realidade. Mas o mais interessante é que essa crítica funciona para os dois lados. É uma via de mão dupla.
A gente pode simplesmente virar a pergunta: e se o ateísmo for uma muleta psicológica para evitar a responsabilidade de ter que prestar contas a um Deus pessoal? O ponto é, analisar a motivação psicológica por trás de uma crença não prova que ela é falsa. E isso vale para qualquer visão de mundo. Certo, a gente passou pelas objeções mais comuns, mas agora vamos avançar para o que é talvez o princípio central de todo esse exercício, a resposta mais importante de todas. E o nosso verdadeiro alvo está bem aqui. Esse treinamento todo não é para decorar respostas prontas e vencer discussões, de jeito nenhum. O objetivo é a gente internalizar o raciocínio por trás das respostas, para que isso se torne parte de quem a gente é, para que a gente consiga falar com as nossas próprias palavras, com autenticidade e, acima de tudo, com muito respeito. E assim, nosso exercício prático está chegando ao fim. Mas isso só marca o começo, né? O começo de uma nova jornada, agora com mais ferramentas e mais confiança para o diálogo. Essa foi a nossa sessão de prática, o nosso ensaio. Mas a pergunta que realmente fica para cada um refletir é: que tipo de apologista, que tipo de defensor da fé cada um se tornou agora? Talvez não seja alguém com todas as respostas prontas, mas quem sabe alguém com um pouco mais de coragem e honestidade para habitar as perguntas. E é essa reflexão que nos leva direto para a nossa próxima e última aula de todo o curso, a aula 6.4, a conclusão. Vai ser o nosso grande fechamento, a culminação de toda essa jornada que a gente fez. Então, não perca por nada. Até lá!